E eu lembro a primeira vez que eu fui dormir longe dos meus pais, que foi na casa do Paulão. Eu fui dormir fora e de madrugada eu acordei e não teve quem me acalmasse, não teve quem me fizesse parar de chorar. O fato é que de madrugada o pai do Paulão teve que me levar de volta para casa dos meus pais porque não teve negociação, não teve conversa. Eu percebi que estava de noite, eu estava longe dos meus pais, eu entrei num choro sem fim e a única solução que teve foi eles me levarem de volta. E eu estou te contando essa historinha porque é muito comum, né, de criança entrar num estado emocional em que ela, cara, simplesmente não tem solução ali, a não ser consolá-la. E muitas vezes só mesmo mamãe ou papai estando junto para amenizar a situação. Foi o que aconteceu comigo. Então, eu não sei se você já leu o livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Eu li quando eu era adolescente e li novamente já adulto, eu acho que uns 4 anos atrás, mais ou menos. E vários exemplos daquele livro ficou marcado na minha cabeça. Um deles, ele fala do conceito da pessoa ser proativa. E ele dá um conceito um pouco diferente de proatividade. Ele fala que existem as pessoas que são reativas, ou seja, acontecem os inputs, os estímulos e elas reagem. E que pelo fato de nós, seres humanos, termos consciência, de nós conseguirmos nos percebermos, a gente pode ser proativo. Ou seja, entre o estímulo e a reação, existe um espaço onde eu posso pensar e reagir diferente do que seria a minha reação natural. Ele chama isso de proatividade. O Stephen Covey, que é o autor do livro. E no livro O Cérebro que Diz Sim, eu até postei umas fotos dele umas 2 semanas atrás, era o livro que eu estava lendo, e ele fala muito da diferença do cérebro reativo e do cérebro receptivo. É quase a mesma coisa que o Stephen Covey fala. O Stephen Covey chama de proativo e ele fala de receptivo. O que seria uma pessoa reativa? Uma pessoa reativa é que ela vive numa postura de autodefesa. O sistema nervoso da gente, diante de uma situação de autodefesa, ele escolhe se vai lutar ou fugir. A gente, numa situação extrema, como um bandido, por exemplo, a gente escolhe se a gente vai lutar ou vai fugir. Basicamente isso. E, naturalmente, se o animal, se a ameaça que eu tiver que confrontar for maior do que eu, a tendência maior é que eu fuja. Ou se a minha personalidade for de uma personalidade mais suave, é mais fácil que eu tenda a fugir. O contrário, se for um animal menor, ou se a minha personalidade for mais da raiva e tudo mais, a minha tendência maior é que eu tenha a lutar. E eu não sei se você já conheceu alguém, eu acredito que não, que você nunca tenha conhecido alguém que vive numa postura de autodefesa. Você já conheceu alguém que vive buscando culpados? Que vive terceirizando as responsabilidades? Que vive procurando alguém para dizer que foi o culpado da situação? Até em coisas simples, coisas banais, como quem deixou a janela aberta, quem esqueceu a luz acesa, porque a bateria do carro descarregou, porque você não me avisou que a luz estava acesa. Você já conheceu gente assim, que vive procurando culpado? Você já participou de alguma reunião no seu trabalho em que as pessoas investem mais energia para encontrar o culpado, e óbvio que todo mundo está se eximindo da culpa, do que em achar de fato a solução? Eu me arrisco a dizer que mais de 50% das pessoas vivem numa postura reativa. E aí é natural que elas busquem o culpado, porque se eu tenho que me defender, o culpado não pode ser eu, né? O culpado tem que ser qualquer outra pessoa, menos eu. E aí essas pessoas naturalmente são pessoas mais fechadas, são pessoas que fogem dos desafios. Porque, se eu vivo numa postura de autodefesa, a autodefesa, eu me deparo com um animal que é maior do que eu. Se eu me deparo com um animal que é maior do que eu vou fugir. Se é um animal menor do que eu vou lutar. Quando eu me deparo com desafios tendem a ser maiores do que eu, senão não seria desafio. Qual que é a postura da pessoa? É fugir. Quantas pessoas você conhece que elas fogem dos desafios? Elas não encaram. E a grande questão não é o tamanho do desafio, é o meu tamanho. Porque, na verdade, se você se propõe a viver os desafios, existe um processo de aceleramento, não sei se está certo isso, de aceleração no processo de superar o desafio do meu crescimento. Ou seja, quando eu estou enfrentando um desafio, eu cresço de forma muito mais rápida do que se eu não enfrentasse.
Então, eu, André, percebo, eu estou com 34 anos, eu percebo claramente 4 grandes desafios que eu vivi até hoje. Assim, grandes, sabe? Situações assim muito desafiadoras para mim. E o fato de eu ter passado por esses desafios acelerou o meu crescimento. Óbvio que, para a época do primeiro desafio que eu vivi, lá atrás, quando eu tinha 17 anos, hoje, para mim, não é mais desafio. Porque o desafio era desse tamanho. Eu era desse tamanho aqui. Aí eu fui crescendo, pum, passei. Então hoje para mim não é mais desafio. Só que se eu não tivesse passado por ele, talvez eu ainda tivesse, não assim, né, mas tivesse assim. Porque naturalmente você vai crescendo, você vai se melhorando. Mas quando você se propõe a superar o desafio, existe uma velocidade muito mais alta de crescimento individual. Então, as pessoas reativas são pessoas que fogem dos desafios. E as pessoas receptivas são as pessoas que carregam dentro de si esse instinto para autodefesa, carregam dentro de si o ser reativo, mas elas discernem. Elas conseguem perceber o que tem dentro delas, mas que não são elas. Porque o que tem dentro de você não necessariamente é você. Não constitui quem você é enquanto indivíduo. À medida que você vai se conhecendo, vai fazendo um mergulho para dentro de você, você começa a discernir. Não, isso aqui é trauma, isso aqui foi a construção, a educação que eu recebi. Isso aqui é a sociedade que eu vivo, que é nessa direção. Mas isso aqui é minha personalidade. Mas isso não sou eu. Isso são coisas que eu tenho. Que se eu tenho os olhos abertos e uma postura receptiva, eu posso discernir isso. Não constituem quem eu sou. Estão em mim, mas eu não sou elas. Eu lembro uma mãe que entrou no Educando, umas boas semanas atrás, mais de um mês atrás. E aí ela falando assim, André, eu sou uma mãe que grita muito. E eu queria parar de gritar. Mas eu sou assim. Eu falei para ela, você não é necessariamente assim. Hoje você age dessa forma, e até pela educação que ela recebeu e tudo mais, sempre teve muito grito. Quando ela era criança, ela casou com um cara naturalmente, que aquele era o ambiente que ela viveu, ela encontrou um cara parecido e casou, e naturalmente que eles gritam muito com os filhos. Mas isso não constitui você. Isso é um comportamento que você tem. Isso é fruto da criação que você recebeu. Mas não quer dizer que você é uma pessoa que grita muito. Você pode desconstruir isso. Então, a pessoa que está aberta para ser receptiva, ela tem os olhos... Peraí, gente, um minutinho só. Eu acho que meu filho está tentando entrar aqui. Oi, Miguel. Filho? Diga. Não? Empurra aí com força. Empurra com força. Sim, continuando aqui, gente. O Miguel tá aqui. Deixa eu só ver onde é que eu estava. Uma pessoa que é receptiva, ela tem os olhos abertos. Peraí. Oi, filho. Empurra com força, rapaz. Peraí, me dá um minuto. Eu vou ver aqui o Miguel. Ele tá precisando de mim. Oi. Filho, agora o papai tá no meio da live. Eu não vou conseguir fazer isso aí com você. Quando eu terminar, a gente vai. Viu? Posso brincar com você bem? Agora não. Você tem a sua tarefa pra fazer, lembra? Uhum. Então vai lá ver. Quando eu sair daqui, aí eu vejo junto com você. Tá? Vai lá. Oi, gente. Vocês me entendem, porque vocês têm criança em casa. Então, a pessoa que é receptiva, ela está aberta. Tem os olhos abertos para enxergar essas coisas e tá tudo certo. Ela pode se discernir, se perceber. Você não precisa ser necessariamente assim. E o que isso tem a ver com a educação de filhos? Você precisa proporcionar ambientes para o seu filho para que ele desenvolva nele uma pessoa receptiva e não uma pessoa reativa.
Porque pessoas receptivas, elas fazem mais, elas crescem mais, elas prosperam mais, elas se tornam mais, elas se experimentam mais, elas se doam mais, elas andam mais, elas têm uma bússola interna que mostra para ela o direcionamento, o caminho, para onde é para ir. Elas são pessoas que vivem mais uma equanimidade, ou seja, uma igualdade no seu estado, não se altera facilmente, não tem muitos picos e vales por besteira. São pessoas mais flexíveis, mais abertas, mais curiosas, mais imaginativas, mais receptivas, cara. Então você precisa começar a proporcionar ambientes para o seu filho para que ele possa se desenvolver uma pessoa receptiva. E para isso você precisa ter mais sims do que não. Eu não estou dizendo em volume, tá? Mas no dia a dia você precisa ver quais são as situações que para você falar mais sims para o seu filho. O que não quer dizer que você tem que falar sim o tempo todo. São coisas completamente diferentes. Então, só para deixar bem claro que eu não estou dizendo que você tem que ser permissivo, eu não estou dizendo que tudo você tem que falar sim, eu não estou dizendo que você tem que salvar o seu filho de situações que ele mesmo tem condição de dar conta, ou que está um pouquinho de nada acima dele. Não estou dizendo que você tem que super proteger. Existem situações que você precisa proteger seu filho. Então não sei se foi ontem ou foi antes de ontem, depois da live, teve uma mãe que me chamou no direct e contou uma situação que ela estava vivendo, que o filho dela estava passando lá e tal. Ela falou, poxa André, eu fico na dúvida se eu intervenho ou não. Eu falei, olha, uma coisa é proteger, outra é super proteger. Você super protege quando você protege o seu filho de uma demanda que ele dá conta. Ou de uma demanda que está pouca coisa acima da capacidade dele, que vai forçá-lo a se melhorar. Isso é super proteger. Mas se é uma situação que seu filho não tem condição de dar conta, que está muito acima do nível dele, da capacidade dele, essa criança precisa ser protegida. E era o caso que ela falou lá comigo. Então eu não estou falando para você dizer sim o tempo todo para o seu filho. De jeito nenhum. Nem estou falando para você formar aqueles filhos quadradinhos, super obedientes, tal, só imita papai e mamãe, sim, sim, sim. Eu tenho um amigo, Fernandes, ele fala que são as crianças lagartixa, que só balançam o pescoço assim, dizendo sim. Mas é sobre dar bases fortes para o seu filho. É sobre ele ter consciência, ele compreender e a partir daí ele poder se tornar, se criar, ser construído por você uma pessoa receptiva. Joia? Sobre isso a gente vai falar profundamente na série Forjando Filhos para a Vida. Mas André, por que ajudar meu filho a se tornar uma pessoa receptiva? Por que isso vai fazer a maternidade mais leve? Você tem alguma dúvida que pessoas assim são mais fáceis de conviver? Não vamos nem falar de criança, vamos falar de adulto. É mais fácil de conviver com uma pessoa que tem essas características de receptiva que eu falei? É mais leve, é mais suave, é mais gostoso, é mais fluido a relação com essas pessoas ou com as pessoas que são reativas? Então, exemplos práticos de crianças receptivas versus reativas. Imagina o primeiro dia do acampamento. Primeira vez que o seu filho vai num acampamento escoteiro, acampamento de sei lá do que, mas qualquer coisa. E aí o seu filho se percebe nervoso. E ele entende, ele olha para dentro dele e fala, cara, isso aqui é nervosismo. Eu estou nervoso porque eu estou indo para longe de papai e mamãe. Mas eu estou disposto a ir, eu estou disposto a tentar. Isso é uma característica clássica de alguém que é receptivo, que reconhece em si o instinto reativo, mas que se propõe, que não se vincula, que entende que o eu não é necessariamente aquele instinto e se propõe a viver o desafio. Ou então, a pessoa que seu filho faz um desenho, reconhece que o desenho não ficou legal e tenta de novo. A criança reativa faz o desenho, se o desenho não ficou legal, ela simplesmente desiste. Isso é uma postura reativa. Ou então na pracinha, na hora de ir embora. Eu acredito que 100% das mães já tenham vivido uma situação dessa. Na hora de ir embora, vem aquele não bem forte, bem intenso da criança, de quem não quer ir embora, porque está muito gostoso na pracinha e ela não quer sair. Essa é uma postura reativa. Ou seja, tem um instinto dentro dela lá e ela simplesmente reage ao instinto. Ao contrário do proativo que eu falei lá no início do Stephen Covey. O medo de aprender a andar de bicicleta é outra postura reativa. É diferente do seu filho reconhecer o medo e mesmo assim se propor a lidar com o medo.
Não sei se você, ao longo da sua vida, já inventou alguma desculpa para não fazer algo, simplesmente por nervosismo, ou por medo, uma apresentação no trabalho, uma apresentação na escola, ou qualquer outra coisa. Eu já passei por isso. Eu imagino que você tenha passado. Quantas pessoas não fazem por pura reação, por um sistema de autodefesa? Quanta gente com conhecimento incrível podia estar fazendo uma live, como eu estou fazendo aqui agora. Quanta gente com conhecimento incrível que podia estar contribuindo na vida de outros, mas que não fazem por uma postura de autodefesa. Porque sabe que se você faz live, se você apresenta um seminário, se você dá uma palestra, vai ser criticado, vai ser julgado. E aí se a pessoa acha que precisa se defender, enxerga isso como uma necessidade de autodefesa, ela vai reagir encarando o desafio como algo maior que ela e não vai fazer, né? Ou você acha que eu não recebo uns comentáriozinhos desaforados, vez ou outra, em algum post, por e-mail, por estar aqui fazendo esse trabalho? De vez em quando eu recebo, e faz parte do show, é assim mesmo. Alguns comentários são maldosos, eu simplesmente excluo, bloqueio a pessoa. Alguns são muitos julgamentos, e outros é o próprio machucado da pessoa, que a pessoa às vezes não consegue discernir a sua machucadura e acaba projetando nos outros, ou aliviando. Não é por má intenção, muitas vezes, mas faz parte. Então, essas são as pessoas reativas versus as pessoas receptivas. E se você constrói, não só no seu filho, mas discernindo em você a receptividade e proporcionando para o seu filho ambientes onde ele possa crescer uma pessoa receptiva, a maternidade vai ficar muito mais leve, muito mais fácil. Imagina que você... imagina uma mãe reativa que está construindo um filho reativo. Os dois têm essa distância aqui. Imagina que essa distância é o peso da maternidade. Aí se a mãe se torna receptiva, ela vem para cá. Ela educa um filho que vai crescendo receptivo, ele vem para cá. É mais fácil de lidar. Quer dizer que não vai existir conflito? Vai. Faz parte. Relacionamento humano é isso mesmo. Existe conflito. Eu não estou dizendo para você que se você fizer tudo isso aqui, você nunca vai ter problema com seu filho. Vai. Talvez não tenha tantos. Talvez não seja tão duro. Talvez não seja tão difícil. Mas o conflito faz parte. Joia? Eu não quero que você seja uma mãe nota 10. Uma mãe nota 9 está ótimo. Você pode ser uma excelente mãe sendo uma mãe nota 9. Você não precisa ser perfeita. Não precisa fazer tudo certinho. Até porque seria um desserviço, um desfavor para o seu filho se você fosse uma mãe perfeita. Imagina, o seu filho crescer com uma mãe perfeita, quando ele fosse adulto, ele nunca ia encontrar uma pessoa, ela não queria encontrar um homem para se relacionar, para viver, para construir família. Afinal de contas, ela teve uma mãe perfeita e, poxa, eu tenho que achar alguém que é perfeito, né? Então seria um enorme desserviço que você faria para o seu filho se você fosse perfeita. Então, André, me dá alguns exemplos práticos de uma criança que vai criando uma mentalidade receptiva e como que eu posso fazer isso? Dando autonomia. Poxa, se o seu filho toma banho sozinho, se o seu filho amassa a banana dele, coloca a aveia, ele mesmo vai lá na geladeira, pega, coloca a chia ou o que seja que você tem em casa para colocar nas frutas. Uma criança que tem medo, mas reconhece o medo e se propõe a encarar o medo. Meu filho Miguel já teve vários episódios que ele ficou com medo, eu trabalhei esse medo com ele. E se você chegar para o meu filho hoje e falar o que a gente faz quando está com medo, ele vai dizer, a gente encara o medo. Porque isso foi algo que foi construído nele ao longo do tempo. Uma pessoa que coloca opinião, sabe dizer não, sabe fazer tudo isso, mas sem precisar ir ao extremo. Então, fica mais fácil educar quando é assim. Fica mais leve, fica mais gostoso. E é muito você se desenvolver, você se melhorar, do que você ter a técnica. Ontem eu estava falando com uma mãe que ela está vivendo uma situação bem complicada. E eu falei, olha, eu não tenho uma frase mágica para lhe dar, mas olha no processo, o que está acontecendo, que a sua filha está o tempo todo nessa postura estressada, que a sua filha está o tempo todo nessa postura difícil. Porque é muito mais o que vocês vivem do que o momento do estresse e o que você vai falar. É muito mais o processo, tudo que vem antes, do que a hora ali do estresse. E aí, pô, ela já pensou um bocado de coisa, já fez um exercício, já sentou, já botou no papel. E já tá cheio de insights bacanas lá. Agora, uma coisa que pode trazer muita reatividade nas crianças
ela viver um ambiente onde ela não tem espaço para ser criança. E a escola é um ótimo lugar para criar reatividade na criança. Talvez o melhor da escola seja o recreio. Talvez a criança aprenda mais nos 30 minutos de recreio do que nas 5 horas dentro de sala de aula, onde uma criança pequena tem que ficar ali parada, imobilizada, prestando atenção, onde só o professor fala, um sistema meio que industrial. E nessa aula online hoje em dia, então, tá pior ainda, né? Eu com o Miguel tenho assumido algumas coisas que eu acho que ele não vai fazer, que eu entendo que não são boas, não vão fazer diferente, e simplesmente eu assumo e falo, cara, isso aqui não, isso aqui meu filho não vai fazer, isso aqui não vai contribuir para ele. E aí falando de aula online e tudo mais. E tem os pais que entendem que é enchendo a agenda do filho, né? Então tem a escola, tem a natação, tem aula de música, tem isso, tal, tem um monte de coisa, tem que encher a agenda desse menino. E às vezes a criança está tão cheia de coisas para fazer que ela não tem tempo simplesmente para ser criança. Que ela não tem tempo para brincar, para fazer as coisas próprias de criança. E aí você está dando ambientes mais de reação do que de receptividade para o seu filho. E às vezes, por tanta coisa para fazer, a gente acaba negligenciando o sono dos filhos, o que vai criar crianças ainda mais reativas, ainda mais difíceis. E tá falando aqui para você um cara que não é contra a disciplina, não é contra a rotina, pelo contrário, sou fãzaço de rotina. Tenho colado na parede aqui do meu quarto as rotinas que eu entendo que devo fazer, eu meço, tenho os meus próprios gráficos de performance no cumprimento da minha rotina. Então tá falando aqui para você um cara que não tem crise nenhuma com rotina. Eu acho rotina uma coisa maravilhosa, desde que ela esteja a meu serviço, e não que eu seja servo da rotina. A rotina serve para me servir, para me ajudar, mas não para me escravizar, para eu ficar naquele afã do cumprimento de 1000 coisas, principalmente com meu filho que é criança, e que isso vai muito mais criar nele uma reação, uma criança reativa, e todos os desdobramentos que a gente já conversou aqui sobre reatividade, do que uma criança receptiva. Porque uma criança receptiva tem que ter o tempo do nada, tem que ter a caixa vazia, tem que ter o tempo do tédio, tem que ter o tempo do ócio, tem que ter o tempo só de ser criança, só de brincar, só de fazer as coisas próprias de criança. E assim você está ensinando o seu filho a ser receptivo, porque ele está vivendo as coisas próprias da idade dele. Para que quando ele se torne maior, ele viva as coisas próprias da idade de quem é maior. Então pensa na sua rotina, quanto tempo o seu filho passa fazendo atividades que geram nele uma pessoa reativa e quanto tempo o seu filho passa fazendo uma atividade que geram nele uma pessoa receptiva. Esse é um exercício que vale a pena você colocar no papel. Poxa, essa rotina aqui que meu filho faz, aula online, está gerando no meu filho uma pessoa reativa. Eu não estou dizendo que não é para ter, tá? Estou dizendo para você filtrar o que chega para o seu filho. Essa outra atividade está gerando nele uma pessoa reativa. Essa aqui está gerando nele uma pessoa receptiva. Vale a pena você fazer esse saldo, esse balanço, para entender se você está construindo mais um filho que tem uma postura de quem está aberto para a vida, ou seja, receptivo, ou de quem é uma postura de quem tem que se autodefender. E aí se autodefender ou é fugir ou é lutar, que foi o que a gente falou lá no início. Então, no final das contas, você quer que seu filho passe mais tempo em atividades que formem nele uma pessoa receptiva. André, me dá uma dica prática para eu poder formar isso no meu filho. Uma dicasinha prática: sono. Eu não sei você, mas eu fico irritado quando eu estou com muito sono. E olha que eu sou um cara que tem uma resistência boa com sono, até pelo tanto que eu já trabalhei de madrugada. Mas nós somos pessoas que temos uma formação de privação de sono. Os adolescentes, os adultos, têm um discurso, inclusive, que você tem que abrir mão do sono para trabalhar, para ter sucesso e tudo mais. E eu concordo que existem os dias que você tem que se dispor a trabalhar 16, 20 horas. Existem os dias que as semanas que você tem que se dispor a passar 3, 4 dias dormindo 3, 4 horas por noite. Mas isso são exceções. São exceções, cara. Na rotina você tem que ter uma rotina de sono saudável e para o seu filho também. E aí isso é uma coisa simples que os pais muitas vezes negligenciam. E o sono faz uma faxina na gente. O sono é um milagre, cara. O cara se lasca todo durante o dia, vem o sono e restaura. E o cérebro faz parte do corpo, tá? Isso não é só o corpo, não. O cérebro da pessoa também. O sono influencia no aprendizado, o sono influencia na irritabilidade, o sono influencia em você absorver melhor os alimentos, o sono influencia no seu bem-estar, na sua saúde de maneira geral. E às vezes os pais com tantas coisas, com tanta rotina,
no aperfeiçoamento do filho, que tem que fazer 1000 coisas, 1000 aulas e tudo, acaba negligenciando algo que é fundamental para manter a criança numa postura de quem é receptivo, que é o sono. Então, eu vou ler aqui para vocês a quantidade de sono que é indicado pela Academia Americana de Medicina e também pela Academia Americana de Pediatria. Então, para crianças de 4 a 12 meses, 12 a 16 horas de sono por dia, incluindo as sonecas. 1 a 2 anos, 11 a 14 horas. 3 a 5 anos, 10 a 13 horas. Seu filho tem dormido de 10 a 13 horas por dia, se ele tem ali entre 3 e 5 anos, incluindo sonecas. 6 a 12 anos, 9 a 12 horas. 13 a 18 anos, 8 a 10 horas. E se você não está proporcionando esse ambiente para o seu filho, além do que eu recomendo que você não dê telas para ele antes de dormir, até porque a tela, principalmente a luz branca, ela emite uma frequência que inibe a melatonina, que é o hormônio do sono, e isso prejudica. Eu recomendo que você não tenha um celular ligado na internet próximo nem de você nem do seu filho, porque isso mantém o cérebro da gente no campo magnético mais elevado, o que atrapalha o sono. Eu recomendo que você tenha uma luzinha amarela. Tudo isso vai colaborar para o seu sono e para o sono do seu filho. E aí você, com atividades simples, proporcionando para o seu filho a quantidade de horas de sono demandada pelo estado fisiológico, pelo tamanho do corpo dele e o ambiente, cara, é barato, uma luz amarela é barato, gente. Você tem uma rotina que você não tenha desenho ali na hora de dormir, e tudo isso é barato. Então faz isso. Essa é uma dicasinha simples, prática, que muitos pais negligenciam e que já pode ajudar bastante na irritabilidade, no dia a dia, no convívio, tanto o seu quanto do seu filho. Eu lembro uma vez, o Miguel foi dormir, eu fiquei assistindo Netflix. Estava assistindo uma série, assisti um episódio, assisti outro, e o Miguel tinha dormido 6 horas da tarde. E eu fui dormir 3 horas da manhã assistindo Netflix. Miguel acordou 5 da manhã. Imagina como foi aquele dia para mim. Foi um dia extremamente difícil. E no final do dia eu estava me perguntando, poxa, por que hoje foi tão difícil a convivência? Por que eu tive que fazer esforços enormes? Eu consegui me conter e não perdi, não estourei com meu filho. Mas eu perdi de viver vários momentos que poderiam agregar muito pra gente, simplesmente porque eu estava irritado, por privação de sono, porque eu não tinha dormido direito, porque eu fiquei assistindo Netflix. Olha que inteligente, que negoção. Então, eu não sei se você já trabalhou de madrugada ou não. Se você trabalha de madrugada, você recebe um plus, você recebe esqueci como é que chama, cara. Mas você recebe mais, tem um nomezinho, eu esqueci a denominação. Eu já trabalhei de madrugada. Mas você recebe isso justamente porque você está acabando com sua saúde, né? E tem gente que se acostuma, tem gente que não se acostuma. Eu passei quase um ano trabalhando de madrugada, foi horrível para mim. Mas às vezes a gente está abrindo mão do nosso sono por coisas simples. E às vezes por negligência a gente não coloca o nosso filho para dormir na hora e paga o preço na relação com ele. Gente, linhas gerais, era isso que eu queria trazer para vocês. Valeu, tchau.